Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal. Aqui fala Clodoaldo Feitosa. Eu sou um pesquisador independente da espiritualidade e este canal foi criado com o objetivo de ajudar você espiritualmente e pessoalmente. Portanto, nós temos dicas aqui tanto para o desenvolvimento pessoal como para o desenvolvimento espiritual. E hoje, no vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com você sobre o seguinte tema: como podemos nos beneficiar realmente da leitura da Bíblia? E esse é um tema muito interessante, porque durante o tema eu vou responder claramente as seguintes perguntas. Inclusive foram perguntas que foram enviadas por alguns inscritos desse canal e que gostariam de obter uma resposta sobre o meu ponto de vista sobre esse assunto. Então, as perguntas que eu vou responder são as seguintes: por que devemos ler a Bíblia? Que tradução devemos escolher para a nossa leitura? Que cuidados devemos ter durante a leitura da Bíblia? E ainda, é preciso estar associado a uma religião para poder ler a Bíblia e entendê-la? A Bíblia tem tudo o que a gente precisa para manter a nossa espiritualidade? E ainda, por fim, o que podemos fazer para que a nossa leitura seja proveitosa e prazerosa? Então, é sobre esse tema que nós vamos tratar nesse vídeo. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que, se puder, se inscreva nesse canal, curta e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque assim você me ajuda a manter esse trabalho. Também, se você desejar, eu convido você a me seguir no Instagram, é só procurar lá, @clodefeitosa, porque lá eu costumo postar vídeos bem curtinhos sobre desenvolvimento pessoal, e também falo algumas coisas sobre espiritualidade, que com certeza tem pensamentos encorajadores meus e de outros pensadores da história, para que a gente possa então enfrentar os desafios do dia a dia com bom ânimo. Então, convido você a me seguir no Instagram, @clodefeitosa, ok? Bom, então vamos para o nosso conteúdo de hoje, respondendo objetivamente a primeira pergunta: por que devemos ler a Bíblia? Por que é importante ler a Bíblia? Porque, respondendo objetivamente, diretamente, eu vou logo ao ponto. É porque a Bíblia é um livro que tem um conteúdo de desenvolvimento espiritual e pessoal. E, portanto, é muito útil para que nós possamos aprender sobre Deus, aprender sobre como podemos nos desenvolver como espíritos, e ela também contém excelentes conselhos que, se nós colocarmos em prática, teremos ainda grande desenvolvimento pessoal ao longo de nossas vidas aqui na Terra, e isso nos fará pessoas melhores, mais bem-sucedidas aqui mesmo no mundo material. E também é como se fosse uma base, um alicerce para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, esta é a razão pela qual eu recomendo a vocês, meus seguidores, e a todos que estiverem assistindo esse vídeo, que leiam a Bíblia. É bom ler a Bíblia, é importante ler a Bíblia. Vou dar só alguns exemplos desses que eu falei, da importância da Bíblia. São textos que são conhecidos por todos vocês aqui do canal e por muitos, mas nós vamos ver com outra perspectiva, com outro ponto de vista. Vale muito a pena ler esses textos olhando de outra maneira, não da maneira convencional, tradicional que você já conhece, tá certo? Então vamos ler aqui na Bíblia. Hoje eu vou usar a tradução que eu costumo usar para a minha leitura pessoal, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, tá certo? Vamos ler aqui o livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Então, abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5, certo? Vamos ler aqui, deixa eu achar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis,
caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, veja, é um texto interessante, né? Que se nós aplicarmos, ele serve tanto para o nosso desenvolvimento pessoal quanto desenvolvimento espiritual. Porque aqui ele fala das características das pessoas que estão vivendo na escuridão espiritual, certo? Nós podemos dizer que no mundo atual é o que está acontecendo, né? À nossa volta existem pessoas com essas características. E aí o que é que nós devemos fazer? Aqui não diz, desses, se aproxime desses, né? Fique junto desses, diz, foge desses, né? Mas é fugir em que sentido? Não é no sentido que você não vai mais falar com essas pessoas, que você vai detestá-las, que você não vai dar um conselho, que você não vai ser amigo, não é isso, né? Certo? Não é para fazer aqui desagregação. Aqui ele está dizendo o seguinte, que nós não devemos ter estas características. Nós não devemos invejar estas características ou agir de tal forma como eles agem, né? Porque ao fazer isso, aí a gente se afasta de Deus. E quando ele fala aqui, tendo uma forma de piedade, seria uma forma de religião, né? Ou uma crença, ou uma filosofia, não é só religião não, é crença, filosofia ou coisa qualquer que a pessoa diz que é do bem, mas que na realidade faz essas coisas e age mal. Então, nós devemos destes nos afastar, ou seja, fugir, mas não é no sentido literal, certo? É no sentido figurativo, às vezes literal também, mas mais no sentido figurativo, né? No sentido da gente se distanciar dessas características. Ou se nós as tivermos, nós devemos mudar essas características ou melhorar. O fato é que todos nós temos um pouco disso aqui, né? Nem adianta a gente dizer que não tem, que nós somos seres humanos e erramos. Então nós devemos ler esse texto aqui também aplicando a nós mesmos. Então se nós temos algumas dessas características, então a gente precisa começar a trabalhar uma coisa chamada reforma íntima, ou seja, a mudança do ser, a melhoria do ser. Vamos a outro texto? É no mesmo livro. É claro que tem muitos, aqui está repleto, certo? Eu só estou citando alguns exemplos. Depois até eu posso fazer uma série de vídeos com esse assunto, né? Caso vocês queiram, né? Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Eu quero a série de vídeos sobre textos que nos ajudam a melhorar de vida, tanto espiritual quanto aqui mesmo, né, material. Bota aí no comentário, que aí eu vou saber que você tem interesse, tá certo? Então, no capítulo 3 ainda, só que agora vamos para o versículo 16, certo? O versículo 16 e 17, ele diz aqui, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essa é uma segunda razão pela qual nós devemos ler a Bíblia. Como eu já disse, ela é um livro com conteúdo espiritual, tem muitos conselhos. Então quando a gente estuda, aqui diz, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa, né? Ou seja, nós vamos aprender, nós vamos nos melhorar, certo? Nós vamos aprender princípios bíblicos, né? Especialmente, né, eu diria, no Novo Testamento, né, onde tem o Evangelho de Jesus, nós vamos aprender muitas coisas que vão nos ajudar na nossa educação espiritual e deixar-nos preparados para ajudar outras pessoas, que é quando ele diz, perfeitamente equipado para toda boa obra, ou seja, para fazer o bem, né? Então a Bíblia tem esse propósito, né? Tem esse objetivo. Então, são exemplos, né, de como a Bíblia pode realmente nos ajudar. E um último texto que eu gostaria de ler com vocês, esse eu gosto muito, sempre leio e medito nele, é o Salmo, certo? O Salmo 1. Veja aí, por favor, comigo, o Salmo 1, certo? Abra aí, o Salmo 1, deixa eu achar. Aí o versículo é do 1 até o 5, ele diz assim, bem-aventurado o homem ou a mulher, certo? Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Veja que texto interessante, né? Você consegue parar, meditar e pensar, né, o que significa uma árvore plantada junto a uma corrente de água, que dá o seu fruto no tempo certo, que tudo dá certo na estação certa. Então, esse, diz aqui a Bíblia, é o homem que faz o que ele diz aqui, ó, que não anda com os ímpios, né, não se senta junto com os escarnecedores, ou seja, não faz o que hoje a gente chama de bullying, né? Ou seja, não fica fazendo coisas erradas, seguindo conselhos errados. Então, quando a gente faz isso, a gente se torna pessoas firmes, pessoas fortes, pessoas com características que, com certeza, nos trarão benefícios, não só para a nossa vida agora, mas para a nossa vida no futuro, tá certo? Então, esse é o principal motivo pelo qual nós devemos ler a Bíblia. Mas aí você pode perguntar, e por que você está fazendo um vídeo nos incentivando a ler a Bíblia, né? O motivo é o seguinte, é que, como eu falei, né, tem muitos outros textos, né, que nos ajudam em sentido espiritual e também no sentido material, né? Mas o que acontece é o seguinte, infelizmente, né, por causa de problemas com a religião, de uma forma geral, certo? E aqui eu não estou distinguindo nenhuma, mas religião de uma forma geral, por causa de problemas, muitas pessoas param de ler a Bíblia, tá certo? Desencantam-se, por assim dizer, e começam a descartar a Bíblia como um livro que não pode mais ajudar elas, porque toda vez que elas leem a Bíblia, elas se lembram de coisas erradas que foram ensinadas a fazer e que não deu certo na vida delas e foi um completo desastre, né? Aí a pessoa começa a não querer, né, ler a Bíblia. Ou então porque quando a pessoa começa a ler a Bíblia, ela se sente que está afastada. Por estar afastada da religião, então ela sente que não deve ler a Bíblia. Porque se ela lê, aí ela vai se sentir culpada, vai se sentir afastada de Deus, né? Ou ainda pior, né? Muitos religiosos dizem que a pessoa não consegue entender a Bíblia, é impossível entender, só eles que entendem, né? E só eles que têm a verdade sobre a Bíblia, e aí isso acaba gerando outro problema, porque a pessoa ela não lê mais a Bíblia porque acha que não consegue entender, né, os conselhos que estão escritos aqui, as coisas proveitosas que existem na Bíblia, aí param de ler a Bíblia. Então é por isso que eu fiz essa primeira parte, né, do vídeo, incentivando você, se você parou de ler, volte a ler, tá certo? Comece novamente a ler, é importante que você leia. Agora, é claro, não com a mesma visão, tá certo? Será preciso fazer alguns ajustes no seu modo de entender e no seu modo de ler a Bíblia, que é o que nós vamos falar, né, ao longo desse vídeo, tá certo? A Bíblia é um livro para a humanidade, independentemente de ter ou não uma religião, basta que você leia com atenção, tomando os devidos cuidados, né, alguns que eu vou falar aqui no vídeo, mais à frente, e com certeza ela se tornará para você um guia importante na sua vida e para a sua evolução espiritual. Nesse ponto aqui eu até gostaria, né, de esclarecer uma coisa importante. Muitos chamam a Bíblia de a palavra de Deus, tá certo? E eu diria que verdadeiramente ela o é, tá certo? Mas não em tudo que está escrito nela, tá certo? Vou repetir. Ela é a palavra de Deus, mas não em tudo. Tá certo? Nem tudo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Ok? Entendeu essa parte? Agora eu vou dizer por quê. Porque muitos, aliás, usam esse termo que a Bíblia é a palavra de Deus em relação a ela, não para dar crédito à Bíblia e não para esclarecer você sobre a verdade, as coisas que ela mostra, mas sim para se apropriar da autoridade que a Bíblia tem, certo? Né, de ser um livro escrito há 2000 anos, que tem a história de Jesus, que tem, né, o começo, né, da história humana, né, sobre a sua relação com Deus e etc. e tal. Então, esses usam esse termo de que ela é a palavra de Deus, para quê? Para usá-la ao seu bel prazer, tá certo? Ou seja, para impor os seus mandamentos de homens às outras pessoas. E aí é preciso que você tenha, né, bastante cuidado, né? Não se apegue a esse termo, tá certo? Esse termo, a palavra de Deus, não se apegue a ele, tá? Veja a Bíblia como um livro que contém informações espirituais,
mas também contém informações puramente humanas, tá certo? Entenda isso. Isso não vai tirar a importância da Bíblia, você entendê-la assim, não vai tirar a importância da Bíblia, mas apenas vai, por assim dizer, separar o joio do trigo, né? Ou seja, daquilo que está escrito nela, você vai aprender a aceitar apenas o que é proveitoso e não o que não é proveitoso. Não coisas desatualizadas, coisas erradas, né? Coisas que simplesmente não deveriam nem sequer estar escritas nela, mas estão por conta do contexto, por conta que ela foi escrita há 2000 anos, que tinha uma sociedade diferente de hoje e tudo mais, né? A falta de entendimento da ciência, etc, etc. Tá certo? Então, a primeira pergunta está respondida, né? É claro que é o meu ponto de vista sobre o assunto. Se você pensa diferente de mim, eu lhe respeito e nós devemos, então, aprender a conviver um com o outro, né? Com pontos de vista diferentes, né? Sem brigar um com o outro, né? Afinal, isso é democracia, isso é respeito mútuo, né? Então, eu penso dessa maneira, estou passando essa informação. Se você concorda comigo, ótimo, tá certo? Siga do jeito, né? Do jeito que eu estou falando. Se não, siga do jeito que você entende e está tudo bem, tá certo? Vamos então à segunda pergunta. Que tradução devemos escolher para a nossa leitura pessoal? Aí você pode dizer, leitura pessoal, né? Você deve estar se perguntando por que não usar a nossa Bíblia tanto para a leitura pessoal quanto para as demais atividades, como por exemplo, ir à igreja. Bom, é o seguinte, há muitas pessoas aqui nesse canal e também que vão me assistir futuramente que ainda fazem parte de uma determinada religião e, portanto, quando estão reunidas, precisam usar a tradução recomendada por essas instituições religiosas. É por isso que eu falo leitura pessoal, né? Estudo pessoal. Você pode ter mais de uma tradução da Bíblia. É o meu caso, eu tenho muitas traduções aqui, tá certo? Você pode ter várias traduções e usá-la de acordo com a sua necessidade, tá certo? Tem aquela tradução que você usa para o seu estudo e leitura pessoal e tem aquela que você usa, né, para levar o culto, ou a reunião, né, ou a missa, e assim por diante, né? Você vai ter de acordo com a sua necessidade, tá certo? Então, respondendo à pergunta sobre que tradução devemos escolher, é o seguinte, você pode escolher a tradução que você quiser, mas eu recomendo, né, que você escolha uma tradução cujo texto seja o mais neutro possível, ou seja, que não contenha termos relacionados à religião que você faz parte ou a qualquer outra religião, certo? Como eu já falei nesse vídeo, a Bíblia não pertence a nenhuma religião. A Bíblia é um livro para a humanidade, tá certo? Portanto, essas traduções que contêm termos que estão muito relacionados a uma determinada religião, no meu entendimento, nós devemos evitar para a nossa leitura pessoal, tá certo? Infelizmente, né, muitas traduções foram encomendadas, certo? Pelas religiões e os tradutores colocaram nessas traduções termos que remetem à cultura dessas religiões. Isso é um problema muito grande, pois a pessoa passa a ver a Bíblia com esses termos e não vai conseguir ler a Bíblia de forma livre. Ela vai, por assim dizer, associar uma coisa com a outra. Então, só consegue ler a Bíblia se for a Bíblia daquela religião. Só entende se for com os termos que estão sendo explicados por aqueles clérigos, né, ou pastores, né, e assim por diante. E aí vai sempre sentir que precisa estar associada a uma religião para poder, né, ler a Bíblia. E para evitar esse problema, então, eu recomendo que você tenha uma tradução cujo texto seja o mais livre possível, tá certo? Eu, particularmente, como já falei, uso a tradução de João Ferreira de Almeida, considero uma tradução neutra, né, que não tem muito termo ligado a nenhuma religião, mas tem outras, né, como, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia de Jerusalém e a Nova Versão Americana, e várias outras, tá certo? Cabe a você pesquisar, procurar um texto bíblico que não tenha muitos termos relacionados a nenhuma religião, tá certo? Então, respondi a segunda pergunta do vídeo, né? Devemos escolher aquela tradução que tenha o mínimo possível de termos relacionados a uma determinada religião, ok? Mas deixa aí o seu comentário, né, sobre o assunto, né? O que você está gostando desse vídeo, né? Que parte até agora você achou proveitosa? Deixa um comentário, né? Isso ajuda no engajamento do vídeo, que outras pessoas vejam e assim por diante, tá certo? Vamos então à terceira pergunta do nosso vídeo de hoje.
É preciso estar associado a uma religião para poder ler a Bíblia? De jeito nenhum, né? Essa é a resposta. Como eu já disse, a Bíblia é um livro dado por Deus para toda a humanidade. As religiões usam a Bíblia, mas a Bíblia não é propriedade das religiões. Quando você entende isso definitivamente, tudo muda, né, na questão da leitura da Bíblia. Você vai enxergar a si mesmo como alguém capaz de ler e entender a Bíblia, sem precisar de interpretação de ninguém, tá certo? Mas aí você pode perguntar, e aqueles textos complexos, cheios de linguagem figurada, né, como eu faço para entender? É o seguinte, alguns realmente são incompreensíveis, né, mesmo para pessoas bastante, né, estudiosas, né? Porque são textos proféticos, são textos figurativos que remetem a uma realidade daquela época e que hoje não tem como, né, a gente, a menos que você tenha um estudo muito aprofundado, né, sobre fontes, né, sobre textos antigos, é que você vai conseguir entender, né, o que aquilo, determinados textos figurativos querem dizer. Outros você poderá até concordar, né, com as interpretações das religiões, porque estão certas. E aí, nesse caso, você concorda com a interpretação da religião, tá certo? Mas somente, né, nesse caso, somente quando se trata de temas nos quais todas elas concordam, tá certo? Se houver discordância, aí, né, é melhor você ficar com a sua interpretação. Ou se você não entender, então deixa para lá, tá certo? Em outras palavras. Uma hora ou outra você conseguirá entender ou achará alguém que explique, tá certo? Mas você tem que se manter livre, né, nesse sentido, ok? Por exemplo, tem muitas coisas que todas as religiões concordam, como, por exemplo, no que se trata de textos que falam que nós devemos ser boas pessoas, que nós devemos perdoar, que nós devemos ter amor ao próximo, né, que nós devemos evitar o mal. Então, isso são coisas que todas elas concordam. Então, nesse caso, você pode concordar com a interpretação delas, tá certo? Caso contrário, é melhor você ficar com a sua interpretação, tá certo? E também, se você achar coerente, pode concordar, né, com a determinada religião do jeito que ela ensina, né? É simples assim. Você deve sentir-se livre para ler e interpretar o texto bíblico. Mas faça isso com cuidado, tá certo? Leve em conta o contexto geral, leve em conta o contexto histórico da época em que o texto foi escrito, a ciência, a lógica, né, e o texto original. E faça bastante pesquisa, tá certo? E se mesmo assim você não entender, né, saiba que há um tempo para tudo. Até a própria Bíblia fala isso, né? Há um momento em que o texto vai se tornar, né, compreensível para você pessoalmente. Ou pode se tratar simplesmente de informações que são irrelevantes. E aí, nesse caso, né, são irrelevantes para o seu desenvolvimento espiritual. Está escrito aqui, mas não tem importância nenhuma. Simplesmente assim. Então, você pode simplesmente ler para entender, mas passar, entendeu? E seguir em frente. E procurar aqueles textos que realmente são importantes e que servem realmente para o seu desenvolvimento, né? Aí você não vai precisar se preocupar com interpretações profundas da Bíblia, né? Não tem necessidade disso, né? A evolução espiritual é uma coisa simples, né? São os textos simples, são os que mais ajudam na nossa evolução espiritual, tá certo? Então é isso que eu tenho para dizer sobre essa parte, né? Responder a terceira pergunta. E agora vamos, né, à nossa quarta pergunta de hoje. Que cuidados devemos ter na nossa leitura da Bíblia? Eu até já fiz um vídeo, né, mais específico sobre esse assunto, vou deixar inclusive o link aqui, né, na descrição para você ver, né? Mas em linhas gerais, né, quais são os cuidados, né, que nós devemos ter na leitura da Bíblia? São os seguintes. Primeiro, leia o texto com a mente aberta. Permita-se refletir no texto lido sem ideias pré-concebidas ou dogmas pré-estabelecidos. Leia a Bíblia de forma livre. Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Segundo, tenha cuidado com a linguagem figurada. A Bíblia está repleta de figuras de linguagens e que, se levarmos o texto ao pé da letra, podemos incorrer em grave erro ou, né, perder até mesmo a fé ou não entender nada e acabar se desanimando, tá certo? Então, tente ao máximo destrinchar, ou seja, entender a figura de linguagem utilizada. E um ótimo modo de fazer isso é aplicar o raciocínio lógico, a ciência, né, a história, a filosofia, entre outros, né? Então, você vai conseguir entender o texto, né? Vou dar um exemplo para você.
Tem uma parte lá da Bíblia, né, que Jesus fala, né, que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de dizer a uma montanha, move-te daqui para ali, e a montanha se movimentaria, né? Ou seja, a fé tem o poder de mover montanhas, né? Aí, isso é uma linguagem figurada, obviamente, né? Nós não devemos entender isso ao pé da letra, né? Em nenhum momento da história aconteceu algo assim, né? Alguém dizer, move essa montanha e imagina aí a montanha sair para um lugar, né? Não é assim, tá certo? Nem Jesus fez isso, né? Quanto mais a gente, né? Então, a fé é capaz de você movimentar fisicamente uma montanha. A ciência prova que isso não tem, né? Não tem base nenhuma. Então, o que significaria, então, mover montanhas, né? A gente vai entender montanhas como sendo problemas, vicissitudes, coisas difíceis de resolver que a gente passa na vida, ou que existe na própria humanidade como um todo, tais como guerras, né? Problemas entre países, fome, violência. Isso são as montanhas. Se as pessoas tivessem fé, elas seriam capazes de mover montanhas nesse sentido, ou seja, tirar o problema da sua frente, certo? Mover a montanha da sua frente. Então, veja como fica mais fácil quando você entende, né, que é uma linguagem figurada, que não é literal, e aí você vai, sempre que você se deparar com um texto assim, caramba, isso aqui é meio estranho, né? E tem outros exemplos disso, né? Aí você tem que tentar entender a linguagem figurada, né? O que é que isso realmente quis dizer, tá certo? Aí você vai pesquisar, tá certo? Você vai estudar, você vai buscar outras fontes para tentar entender. O terceiro cuidado, entender o contexto histórico e social da época em que a Bíblia foi escrita, né? Aquele texto que você está lendo. Nem tudo que está escrito na Bíblia é correto para os dias atuais. Nem tudo é atualizado, nem tudo é palavra de Deus. Há diversos textos e passagens que mostram aspectos históricos, sociais, filosóficos e religiosos da época em que a Bíblia foi escrita e que hoje não se aplicam mais, tá certo? E é preciso você entender isso. É verdade que existem os princípios, mas só como princípios, não como prática, tá certo? Aí a gente tem que entender isso e saber diferenciar bem. Mas se estes estiverem em desacordo, por exemplo, com as leis atuais, né, é claro que a gente tem que ter cuidado, né? Porque pode ser que seja, né, realmente um mau entendimento que vai levar a gente a um erro grave, tá certo? Quarto cuidado, não entenda tudo o que está escrito como sendo palavra de Deus. Muita coisa que está escrita na Bíblia, muitas ordens e mandamentos são coisas puramente humanas, certo? Escrita por homens para homens, que se apropriaram da autoridade de Deus para emitir determinados mandamentos com o intuito de se manterem no poder ou de defender interesses outros, né? Então, aí você tem que ver esse contexto, né? Se realmente é isso que está acontecendo no texto que você está lendo. Aí, se for, né, você toma bastante cuidado. O quinto e último cuidado, né? Você precisa usar a sua capacidade de raciocínio sempre diante do texto bíblico. Não existe nada pronto, né? Aqui, né? Nesse mundo, aqui é um mundo de escuridão, mas não é escuridão física, é escuridão espiritual, tá certo? Então, e de conhecimento. Então, e quando tem alguma coisa que é pronta, né, já está lá tudo mastigadinho, só para você seguir, é uma armadilha, né? Tenha cuidado. Né? Podem haver interesses outros por trás. Eu costumo até dizer que nesse mundo, a luz e a escuridão caminham juntos, lado a lado, tá certo? E a gente precisa saber discernir, precisa ter cuidado, né? Em todos os lugares você vai ver isso, a luz e a escuridão juntas, trabalhando na mesma pessoa, ou na mesma instituição, ou na mesma coisa, está lá, as duas coisas caminhando juntas. Até em nós mesmos, né? A luz e a escuridão, né? Em nós mesmos. E cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, do nosso estudo, da nossa evolução, escolher deixar brilhar a nossa luz ou deixar aparecer a nossa escuridão. Cabe a você fazer essa escolha, né? Então, se acostume com isso. Em toda religião que você for, em todo grupo humano, qualquer lugar que você for, você vai encontrar juntas a luz e a escuridão. E aí cabe a você escolher o lado que você está, né? Você vai para a luz e deixa a escuridão continuar, né? É como o dia e a noite. Nós precisamos do dia para as nossas atividades e precisamos da noite para descansar. A luz e a escuridão caminhando juntas, né? Aqui na Terra, né? É interessante, né, observar isso, né? Então, durante o dia nós estamos acordados.
durante a noite nós estamos dormindo. Quando nós aplicamos isso, né, a nível espiritual, podemos dizer assim, que quando nós estamos na luz espiritual, ou seja, no conhecimento, nós estamos com o nosso espírito acordado, tá certo? E quando nós estamos no materialismo, né, apegado às coisas aqui da terra, nós estamos então na escuridão espiritual, na falta de conhecimento. Mas as duas coisas caminham juntas aqui na terra, né? Aqui na terra você vai encontrar algumas pessoas que estão abertas para a luz e outras que estão em intensa escuridão espiritual, tá certo? Então, que procuremos, né, a luz, né? Muito bem, vamos agora a mais uma pergunta. A Bíblia tem tudo o que a gente precisa para manter a nossa espiritualidade? Na minha opinião, não, tá certo? A Bíblia é um livro importantíssimo, né, para a nossa espiritualidade, mas ela é como se fosse o alicerce de uma casa. Toda casa precisa de um alicerce. Então, a nossa espiritualidade ela está ali, em cima daquele alicerce, que seria a Bíblia. Mas a casa também precisa de paredes, precisa de teto, precisa de portas, precisa de telhas, né, e outras coisas mais, né? Então, nesse sentido, ninguém consegue viver numa casa somente com os alicerces. Então, a Bíblia é o alicerce. Precisamos das outras coisas, né? Precisamos do piso, precisamos do banheiro, né? Então, o que seriam esses outros cômodos, né, espiritualmente falando? São os demais livros, né, escritos pela humanidade ao longo desses 2000 anos. Eu diria até para você, né, que a Bíblia não deixou de ser escrita há 2000 anos, ela encerrou, né? Não existe isso. Deus continua inspirando homens e mulheres todos os dias a escrever, a falar, né, coisas espirituais. Então, é porque não está escrito na Bíblia, porque a Bíblia ela foi manipulada, por assim dizer, no Concílio de Nicéia, e determinados clérigos e instituições poderosas disseram, pronto, é isso aqui, não tem mais nada. Mas quem disse que não tem mais nada? Foram eles, certo? Mas a verdade não é essa. Deus continua inspirando pessoas a escrever, a falar o tempo todo, né, sobre espiritualidade, tá certo? Então, os demais livros espirituais, é importante você ler, livros filosóficos, livros de autoajuda, livros de ciência, livros de história, livros de antropologia. A internet é uma fonte, né, inesgotável de conhecimento espiritual, né? Todas as áreas do conhecimento humano complementam o que está escrito, né? Não é só a Bíblia que você precisa, né, para manter a espiritualidade. Você precisa de muitas outras coisas, de muitos outros saberes. Então, é até como ela mesma diz, né? Toda escritura é inspirada e proveitosa. Alguns entendem que é só a Bíblia, que ela está falando só dela. Não, ela está falando toda a escritura. Escritura é a mesma coisa que livro. Todo livro é proveitoso. Quanto mais você lê, você vai ver que isso é verdade, né? Quanto mais você lê livros, mais você vai entender que a leitura, ela sempre nos traz um bem muito grande e nos ajuda muito, tá certo? A Bíblia é de fato divinamente inspirada, mas não é o único livro assim. Deus continua inspirando homens e mulheres a escrever e a falar sobre espiritualidade todos os dias, desde sempre. Nunca houve um fim da Bíblia, por assim dizer. Se fôssemos dizer que livros mais deveriam ser acrescentados à Bíblia, então seria uma infinidade de livros a serem acrescentados à Bíblia e ela não caberia, né, em lugar nenhum, de tanto grande que seria. Tá certo? Eu sei que isso que eu estou falando aqui, né, é diferente do que você já ouviu, mas é assim mesmo. E eu estou convicto, né, que até o que eu estou falando aqui é divinamente inspirado e proveitoso para você, tá certo? Pois eu acredito que tem a capacidade de trazer paz e alívio para muitos, né, para muitas consciências. Assim, pode-se dizer que até mesmo este vídeo que eu estou falando, em tese, poderia fazer parte da Bíblia, né? Traria conhecimento, né? E assim seria com todos os textos e tratados e livros escritos sobre assuntos espirituais ou não ao longo desses 2000 anos, né? Desde que João terminou o seu Apocalipse. Eu sei que é uma ideia diferente, né? E talvez inaceitável para você nesse momento. Mas depois de ouvir tudo o que eu falei, reflita um pouco, né? Pense, né? Deixe suas dúvidas aqui, né? Faça um comentário, olha, não acho que é certo, não concordo com você. Coloque aí, né? Que eu terei o maior prazer em respondê-los, né? Um a um. É claro que são muitos, né? Eu vou respondendo devagarzinho. Agora, para terminar esse vídeo, a última pergunta. O que podemos fazer para que a nossa leitura da Bíblia seja proveitosa e prazerosa? Primeiro, não precisa ler a Bíblia na ordem.
Leia os trechos que falam sobre amor, sobre perdão, sobre a grandeza de Deus, sobre as parábolas de Jesus. Leia os salmos, os provérbios, medite em tudo o que está sendo dito ali, tente aplicar algumas lições à sua vida, né? Medite, né? Tanto na vida espiritual quanto na vida material. Leia com o propósito de se instruir, de aplicar na sua vida diária. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que fazer para tornar a leitura prazerosa. Segundo, separe um momento semanal com sua família, de preferência, para a leitura de trechos da Bíblia, né, especialmente dos Evangelhos de Jesus. Use, né, uns 10 minutos, uns 15 minutos para fazer essa leitura. Um pouco antes, coloque uma música espiritual, que pode ser de qualquer religião, tá certo? Um hino, um cântico, uma música para meditação. Acalme a sua mente, o seu coração. Aí começa esse momento com uma leitura, com uma prece, com uma oração. Peça a Deus ajuda. Aí leia o texto inteiro, junto com sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido. E depois faça breves comentários, sobre o que você leu. E aí, você vai começar, a ter bastante entendimento, nesse sentido. Tá ok? Em seguida, faça uma oração, para terminar, o seu estudo e peça a Deus que oriente para lhe dar sabedoria e manter aquilo que você estudou, aquilo que você entendeu durante o resto da sua vida, certo? Você pode fazer isso, inclusive, uma vez por semana na sua casa, reunindo sua família ou amigos, num determinado horário, pré-determinado, e depois faça esses comentários, que você leu, que aí vai reforçar o aprendizado. Basta uns 15 a 20 minutos de estudo, vai ser importante, além do seu estudo, pessoal, tá certo? Faça também um registro, por escrito, daquilo que você leu, tirando suas conclusões, o que você entendeu. Coloque um pouco de água, durante a sua leitura, para que a mesma possa ser fluidificada, ou seja, abençoada, em outras palavras. Algumas crenças dizem que é água benta, eu uso o termo fluidificada. Se você não acreditar que a água vai fluidificar, vai vir bons fluidos do Espírito, também não tem problema. Ter a água próxima vai ajudar você a fazer o seu cérebro funcionar melhor. Então, de vez em quando, beba um pouquinho de água, que isso vai ajudar no entendimento. Tá certo? Aqui não é como é que eu poderia dizer? Não é uma coisa que tem que ser rígida, tá certo? Não é um ritual, não. É só uma maneira de você ter prazer no estudo da Bíblia, Então, coloque uma água ali para você ir bebendo, conversando, faça uma espécie de debate, E aí você vai, com certeza, ter um estudo, uma reunião semanal de estudo da Bíblia no seu lar, Eu até daria nome a ela, reunião semanal de estudo espiritual no lar. Vou repetir, reunião semanal de estudo espiritual no lar. Com isso, você vai começar a criar um ambiente espiritual na sua casa e vai lhe ajudar muito. Você verá que muitas bênçãos se instalarão em seu lar a partir de então. Terceira coisa, na sua leitura pessoal, sempre faça oração pedindo sabedoria, no início e no final do dia. No final do dia, faça uma reflexão sobre aquilo que você leu e que você aplicou como princípio durante o dia. Quais foram os resultados? Se foram positivos, se você aprendeu muito, agradeça quando tiver conseguido acertar sobre aquilo que você leu, você acertou, você vivenciou. Então, agradeça a Deus e peça para manter esse estudo dentro do seu coração, dentro da sua mente, a sabedoria. E assim você vai, por assim dizer, clareando a sua mente, trazendo luz para você, luz espiritual, tá certo? Reconheça quando errou, peça perdão e reinicie o processo no outro dia. É assim que funciona, tá certo? Muito bem, essa foi a minha explanação de hoje, Espero que você tenha gostado, do assunto que eu trouxe. Espero que você guarde, no seu coração, essas palavras e coloque em prática na sua vida, pois essas coisas que eu estou passando para você, eu faço, e com certeza trouxe muita diferença na minha vida. Me ajudou, me dá forças, para lidar com as dificuldades. Com essas orientações, eu consegui desenvolver um novo modelo de espiritualidade independente de religião.
O que não significa que eu não possa ir numa religião se eu quiser, tá certo? Eu posso ir, mas eu tenho o meu próprio modelo espiritual e mantenho ele, né? Como diz Jesus, né? A gente não precisa só de pão, de alimento físico, não. Precisamos também de alimento espiritual, tá certo? E o alimento espiritual vem da Bíblia e dos demais livros espirituais, tá certo? E outros também, certo? Vídeos e tudo mais. Seguindo todas essas dicas, eu tenho certeza que você desenvolverá uma nova espiritualidade, uma nova relação com Deus, terá fé no futuro e saberá lidar com os desafios da vida, tendo a Bíblia como um guia alicerce, tá certo? Também digo que todas as informações servem, né, também para, todas essas informações que eu falei servem também para outros livros, outros vídeos, palestras na internet. Você precisa se instruir, você precisa buscar, tá certo? Mantenha sempre a sua mente aberta. Acolha aquilo que é bom para você e descarte aquilo que não faz sentido para você, aquilo que não serve. O centro tem que ser você, tá certo? Mais uma vez eu convido você, né, se desejar, me seguir no Instagram, @clodofeitosa, certo? E deixar o seu comentário, né? Deixar o seu like, seu comentário, deixar o like aqui no vídeo é muito importante, deixar o comentário também, perguntas, tá certo? Sugestões de outros vídeos, de temas que você gostaria de me ver ouvir falar, e aí eu vou, né, trazer, né, ao longo do tempo eu vou trazendo essas informações. Mais uma vez, eu agradeço, né, de coração, né, a atenção de vocês. Tenham uma ótima semana. Um abraço a todos vocês. Que Deus cubra de bênção a família de vocês todos. E tenham um excelente final de semana e até o próximo vídeo. Muito obrigado.